do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Começamos mais um Semana Metanoia. Hoje que é o terceiro episódio, o terceiro dia da Semana Metanoia. Os outros 2 dias agora eu tô muito feliz, tem muita gente assistindo, tem muita gente mandando, até mesmo já me mandaram alguns acontecimentos, palavras que tocaram as pessoas. Então a gente agradece todo mundo da comunidade, agradece a todas as pessoas que estão assistindo, a todos que estão comentando também. E eu peço para que todo mundo que está assistindo tire aquela foto, mostre que você está assistindo, né? Que é bem legal também para todo mundo estar vendo lá no nosso Instagram, que é Celo Sagrado, certo? @Celo Sagrado. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, muito legal, que eu conheci já faz algum tempo assim, bem pouco tempo, mas pô, já é uma pessoa muito especial que eu conheci quando eu fui na célula da Colo de Deus. O nome dela é Geise, então se apresente aí, Geise. Fala sobre você aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigada. Tava comentando com ele agora que foi super inesperado esse convite, realmente não estava esperando. Eu tenho 18 anos, tá bom? Parece mais velha. Eu sou aqui de Carapicuíba, da célula da Colo de Deus, da paróquia São Pedro de São Paulo também. Uma igreja amarela, enorme, linda, amo de coração. E, bom, acho que para iniciar isso, nada mais justo do que vocês conhecerem minha caminhada, né, e tudo mais. Então, eu comecei na igreja desde da minha primeira Eucaristia. Isso foi com aproximadamente os meus 14 anos, 13, por ali. Bom, eu não sou de uma família católica. Meus pais são católicos, minha mãe, meu padrasto, minha irmã são católicos, mas são católicos de fachada. Então, não conta muito. Mas eles não têm nenhum problema em relação a isso e tudo mais. Para eles são bastante tranquilo. E ali eu comecei a minha caminhada com Jesus, foi a partir daquele momento. Primeiro que eu ia para a primeira Eucaristia só porque eu era obrigada, né? Entre aspas. Mas acho que depois que a gente começa a entender mais as coisas, a gente começa realmente a entender o que Cristo quer falar pra gente, que é uma coisa muito louca. Então acho que por ali com os meus 12 anos, por ali, eu fiz minha primeira Eucaristia e eu lembro perfeitamente do momento que eu recebi Jesus Cristo Eucarístico. Eu nunca vou esquecer dessa sensação, nem do dia, porque foi realmente algo que eu não esperava que fosse tão profundo quanto foi. Acho que eu amo ser católica, justamente essa é uma das razões que a gente tem Jesus Eucarístico conosco. Então a gente tem ali o corpo e o sangue, tudo num pequenino, nossos olhos, né, um pequenino pedaço de pão, mas quando a gente vê a visão dos santos e tudo isso, a gente sente, é algo tão enorme que não tem nem comparação. Então eu comecei ali com a minha primeira Eucaristia. E ali, depois daquela primeira Eucaristia que eu recebi Jesus, eu me apaixonei completamente por ser católica, por Jesus Cristo primeiramente. Então, depois dali foi, como eu costumo falar, foi ladeira abaixo, mas foi uma ladeira abaixo boa, digamos assim. Depois eu não parei para fazer a minha crisma. Então, aproximadamente com os meus 15 anos, por aí, acho que foi 15, 16 anos. Gente, eu sou ruim de número. Pelo amor de Deus. Sou ruim de número, então me perdoem se eu errar um número. É alguma coisa do tipo. Mas acho que foi ali naquela idade da adolescênciazinha, sabe? Eu comecei a minha crisma. E aí foi um ano que deu meio que uma virada de chave na minha mente. Eu gosto muito de pensar que Deus nos coloca no momento certo, no lugar certo. Mesmo que a gente ache que é o errado, mas Deus nos coloca no lugar certo, no momento certo. Então, eu lembro até hoje que foi quando eu recebi o meu chamado. Foi aproximadamente com essa idade mesmo. Eu
fiz um trabalho da Crisma para finalizar e tudo mais. E aí o trabalho em si era sobre você pegar um santo e você explicar a história dele, né, e tudo mais e tal. E a minha história foi São Padre Pio. E, gente, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar tanto por um santo. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar tanto para a Igreja Católica, mais do que eu já era apaixonada. Mas através de São Padre Pio, eu descobri não só o meu ministério, que é a pregação e o canto, mas eu também descobri, tipo, como é amar Jesus, apesar de todas as dores que você viveu na sua vida. E, meu Deus, aquilo ali virou... Inclusive, São Padre Pio é meu santo de devoção. Amo ele. Ele e Nossa Senhora das Graças, meus santinhos. Inclusive, ó, ajudem o nosso amigo aí, Magno, e comentem aí qual que é o santinho de vocês, tá bom? De devoção, por favor. Vamos ajudar aí, galera. É verdade. Tem que ter isso aí, cara. Ó, vamos conhecer os nossos amigos santos. Vamos lá, hein, galera? Pelo amor de Deus. E eu sou uma pessoa que eu me vi muito em São Padre Pio, não pela santidade, porque o cara era outro nível, mas porque eu era muito explosiva, entre aspas, né, que ele não era explosiva, ele era paciente, mas eu era muito explosiva em relação a muitas coisas. Tudo eu falo na cara da pessoa, eu não gosto muito disso, de fofoca e tudo mais, então era uma característica dele que eu via muito em mim. E a partir dali eu não parei. No ano que eu fiz a minha crisma, eu também fiz o meu primeiro JC, que é Encontro de Jovens com Cristo. E ele eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então, não só com Jesus, mas com a Virgem Maria também. Então foi uma experiência que, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Se vocês tiverem a oportunidade de participar de um JC, vão. Porque aquilo ali não é só, tipo, um encontro de jovens. Aquilo ali é realmente... você encontrar a Cristo. Quando você se entrega de alma e corpo, Jesus, ele vem. Jesus, ele não é um Deus que ele vai chegar arregaçando tudo. Ele é um Deus educado, hein, gente? Ele pede licença para entrar, você tem que permitir. E quando você permite, é algo que, cara, parece coisa de outro mundo, de verdade. Parece muita coisa de outro mundo. E dentre isso, quando eu era mais nova, muito antes, esse é um ponto muito importante que eu gosto muito de falar em relação da minha caminhada com Jesus. Quando eu era mais nova, tipo, eu acho que quando eu já tinha terminado a minha primeira Eucaristia, mas aí eu acabei me afastando um pouquinho antes de começar a minha crisma. E eu tinha muita crise de ansiedade, muita. Por conta de coisas da escola e por conta do futuro, justamente. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante. E eu sei que tem muito jovem que é assim também, que se cobra bastante, que acha que nada tá bom e que tem que ter mais, quer ter mais, tem muita preocupação com o futuro. Principalmente nessa época que a gente tá vivendo, tem muita ansiedade, muita coisa, principalmente depois da pandemia, gente. São fatores psicológicos e tudo mais, mas ali, quando eu tava passando muito por crise de ansiedade, eu lembro do dia perfeito, onde eu estava deitada na minha cama, chorando horrores. Isso era à noite já. Eu estava sozinha na minha casa. Minha mãe estava trabalhando, estavam todos trabalhando. E aí, nesse choro que eu tive, eu não conseguia parar de chorar. E eu tinha muito costume. Essa época foi quando eu comecei a me apegar muito com o Santo Terço. Então, eu tinha muito costume de dormir com o meu terço embaixo do travesseiro. Porque eu acreditava muito que, na verdade, eu tinha muito receio. Muito receio de ficar vendo bicho ou coisa do tipo. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô rindo. Fantasma? Caraca, não, fantasma não. Fantasma não. Eu tô rindo, mas é sério, tá? Porque quando eu era mais nova, eu via coisa, tá? Isso foi antes do meu JC. Depois do meu JC eu parei de ver esses negócios. Mas quando eu era mais nova, que eu ficava no meu quarto à noite, assim, eu via muita coisa. De verdade, muita coisa. Eu via muito bicho, muita coisa que... Enfim, não vem ao caso no momento, mas que para um ser humano
olhar assim, eu já sou cagona, gente. Olhar aquilo ali frente a frente, eu já me cagava mais. Mas eu sempre dormi com o terço embaixo do travesseiro, sempre. Foi uma mania minha. E em uma dessas minhas crises de ansiedade, eu tava chorando muito. Eu tava pedindo muito pra Jesus. Eu tava falando, Jesus, por favor, retira de mim tudo o que não pertence a ti. Isso é algo que eu falo até o dia de hoje. Porque eu acredito muito que muitas vezes a gente acha que aquilo que tá acontecendo pra gente é de Deus, ou então foi entregue por Deus, sei lá, sejam pessoas, relacionamentos, trabalho, até amizades. A gente acha muito que aquilo foi entregue por Deus pra gente, só que na verdade não é, só tá tipo meio que mascarada, sabe? E eu rezava muito a Deus, eu rezo a Deus até hoje, isso inclusive, pra que tudo aquilo que não seja dele se retire. Então, no meio ali da minha crise de ansiedade, de choro, acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. No meio dessa crise apareceu, eu lembro claramente de ter aparecido uma luz muito branca, sentada ao meu lado. Eu me arrepiei até hoje com essa história. Lembro de uma luz branca ter sentado ao meu lado. E eu lembro que eu não conseguia abrir o olho porque eu tava chorando muito. Então, sabe quando você chora tanto que esse olho ele não consegue abrir porque ele tá inchado? Foi justamente isso que aconteceu. E, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar ninguém. Eu nunca gostei. Então, os meus sentimentos, tudo isso, eu guardo pra mim mesma. Todos os meus problemas, tudo eu guardo pra mim. Eu tenho esse costume, que inclusive é um costume muito feio, tá, gente? Não adquiram isso se vocês estiverem passando por alguma coisa. Por favor, conversem com as pessoas. Eu tô rindo, mas é sério, tá? Conversem com as pessoas. Porque muitas vezes a gente só precisa conversar. E é pra isso que tá os nossos irmãos, né, aí de comunidade. Conversem, gente. Falem. Falem. Pelo amor de Deus, falem. Porque o mundo já tá cheio de pessoas muito líquidas que... Todo mundo tem problema. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que minha mãe fala que eu vou levar pro resto da minha vida. Todo mundo tem problema. O que nos diferencia é como a gente vai lidar com eles. Então, gente, pelo amor de Deus, conversa. Conversa. Seja, sei lá com quem? Com Deus, gente. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é conversar com Deus. Eu não falava dos meus problemas com ninguém, mas eu conversava com Deus. Então, acho que isso mudou muito. Também certos pontos que eu vejo agora, né? Quando a gente atinge uma certa maturidade. E acho que depois daquele dia, eu nunca mais na minha vida, eu me senti sozinha. Então, tipo, diante de toda a minha trajetória, desde todas as minhas crises de ansiedades, as dores ou então os sofrimentos, eu nunca me senti sozinha. E era algo que quando eu era mais nova, eu sou de pais separados, então eu não convivi com meu pai. Eu sou pernambucana, tá, gente? Inclusive, I love Pernambuco. Quando eu era mais nova, eu vim pra cá pra São Paulo com a minha mãe e as minhas duas irmãs mais velhas. Então eu sou a mais nova de 3. E o meu pai, ele sempre mexeu com muita coisa errada. Não no sentido tipo de macumba mesmo. Ele sempre mexeu com esse tipo de coisa e tal. Então foi algo que estava presente na vida dele e que, querendo ou não, acabou passando pra um pouco, né, pra mim e pras minhas irmãs. Mas graças a Deus estamos bem, está tudo bem. Conhecemos o cristianismo. Então a verdade nos libertará, olha só, hein. Eita glória. Eita glória. E acho que a partir desse momento, porque, cara, é muito bacana, eu acho muito bacana isso dos pais darem os primeiros passos pelos filhos. No sentido de, o meu filho nasce, eu vou batizá-lo na fé católica. Eu acho muito bacana isso, porque quando a criança cresce, ela já cresce com o contato com aquilo. E a partir do momento que a criança tem um contato com aquilo, conforme ela vai evoluindo, que ela vai entendendo mais as coisas, ela começa a ser curiosa o suficiente para saber o porquê isso acontece, disso, ou então daquilo. E, cara, é ali muitas vezes que a gente acaba encontrando Jesus Cristo de verdade. Então, cara, uma coisa muito louca, que eu gosto de falar muito, inclusive, que é
a gente só começa a ter uma caminhada com Cristo de verdade, não é quando a gente sente arrepio, não é quando a gente chora em um evento, não é quando a gente fala, sei lá, que a gente tá sentindo ele quando a gente não tá. Eu acho que a gente começa a nossa caminhada com Jesus Cristo a partir dos pequenos detalhes, que é algo que Santa Teresinha também citava muito, que é a partir dos... Em resumo, né, não vou falar as palavras dela, mas os pequenos detalhes nos levam a Cristo. Então acho que muito a nossa rotina nos leva a Cristo. Coisas pequenas do nosso dia a dia nos levam a Cristo. Acho que até uma conversa que a gente acaba tendo, contando sobre a nossa rotina ou sobre alguma coisa que aconteceu, Jesus quer nos escutar. E era algo que eu não acreditava, porque eu acreditava muito que Deus era muito ocupado para ouvir qualquer coisa minha que fosse, que eu só tinha que conversar com ele se fosse um pedido muito sério, se fosse algo muito sério. E, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Não se enganem achando que Jesus é tipo um iFood que você só vai pra pedir as coisas e chega assim. Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. Você tá com esse pensamento agora, vai retirando, hein, irmão? Achando que Jesus é só iFood, que só pede e chega. Não é assim, galera. Muitas vezes a gente esquece que Jesus é o nosso Pai. Então, Ele quer saber do nosso dia a dia. Ah, Geise, mas ele tá ali presente, Ele tá vendo tudo. Gente, não importa. Tem muita diferença de você ver uma coisa e a pessoa te contar. É muito grandioso. Na verdade, eu imagino como seja grandioso, né? A gente chegar pra Jesus e a gente contar como foi, tipo, a nossa rotina. Chegar e falar, Deus, olha, hoje você não sabe o que aconteceu no trabalho. Eu quase enforquei alguém hoje, mas eu me aguentei, porque o Senhor me ensinou que não é assim. E, gente, nada mais forte na vida de uma criança, porque a visão de Deus, sempre seremos os filhos dele, sempre seremos crianças. Quem é pai e mãe sabe que uma vez filho, gente, uma vez filho sempre vai ser filho, e sempre vai ser visto como bebê, né? Independente da idade. Então, gente, o tempo que vocês tiverem, seja, sei lá, pegando ônibus, seja indo pra faculdade, indo pra escola, nunca é cedo demais para você começar a conversar com Jesus sobre a sua vida em si, sobre a sua rotina. Vocês podem ver também em Gênesis, não vou lembrar o versículo agora, mas Jesus diz que Jesus descia todo santo dia para visitar Adão e Eva. Na verdade, só Adão e Eva não estavam nesse momento ainda. Mas descia todo dia para visitar Adão e Eva e conversar com eles. Jesus estava lá, Jesus estava vendo, Deus sabia o que ia acontecer, mas ainda assim ele queria ouvir dos seus filhos. Então eu imagino como é a alegria de Jesus ver quando a gente conta para eles pequenos detalhes. E acho que foi isso também que fez muito parte da minha transformação, digamos assim, do meu encontro verdadeiro com Cristo. Por conta que a partir dos meus detalhes, a partir dos detalhes que eu comecei a viver com Jesus, eu acabei percebendo que não é só um sentimento por hora, não é só tipo, nossa, eu sou católico e eu vou à missa todo domingo e tá bom, tá ótimo, vou ao grupo de jovens ali, tá bom, tá ótimo. Gente, não é assim. Se tem uma coisa também que eu aprendi na comunidade, foi justamente que o nosso quarto é o lugar onde a gente mais se liga com Jesus. E eu sou uma prova viva disso, por conta que muitas vezes eu não podia ir pra igreja, porque a minha mãe não permitia que eu fosse pra igreja, por conta que eu era muito nova, tava de noite, eu super entendi o lado dela e tudo mais, mas ainda assim eu queria ir. E eu ficava com aquele sentimento ruim, me remoendo, mas eu, ao invés de, tipo, só ocupar a minha mãe ou coisa do tipo, como uma adolescente comum, dos dias comuns, eu adorava Jesus dentro do meu quarto. Então, quantas vezes, né, que a gente acredita muito que para adorar Jesus a gente tem que estar na igreja. Realmente, gente, a igreja é muito importante, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é. É muito importante. Só que é muito importante também a intimidade que você tem com Cristo dentro do seu quarto. É muito importante você sentar e você fazer uma lectio divino, porque, gente, isso aqui, ó, me desculpa, isso aqui
Isso aqui é justamente o que Deus falou pra você. Se você não tá lendo as palavras de Deus, como é que você consegue se conectar com Ele o suficiente no nível de... Pô, eu conheço. Eu sei o que você falou, Deus. Não tô dizendo que você não pode conversar com Jesus se você não lê a Bíblia. É muito pelo contrário. Gente, o estudo. Se você... É que nem tá numa faculdade. Se você tá numa faculdade, você vai estudar, você vai se matar pra fazer um TCC ou algo do tipo. E, cara, nada mais é que isso, é um estudo. Se você estuda sobre várias outras coisas da sua vida, por que você não pode dar um tempo pra estudar a história daquele que morreu por você na cruz, entende? Não tem nada mais bonito que isso. Não tem nada mais bonito que o amor de Jesus. É algo que a gente esquece muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Mas, mediante isso, cara, eu adorava muito Jesus no meu quarto com as músicas da Cola de Deus. Nossa, muito, muito. E eu não sei quantas vezes o Espírito Santo se derramou aqui comigo sozinha. Eu não precisava estar na frente de pessoas, eu não precisava estar segurando no microfone, eu não precisava estar, sei lá, ungindo na cabeça de alguém, não precisava estar falando com alguém. Era um momento onde estava só eu e Deus. E a gente sabe como é importante para um relacionamento a gente ter momentos íntimos com o nosso amado. De falar como que tá sendo as coisas, dos nossos planos, de tudo isso. E eu acho que isso é algo que a gente muitas vezes esquece. Muitas vezes esquece. E, cara, acho que quantas vezes eu não chorei no meu quarto? Quantas vezes eu não queria me esconder no meu quarto? E quantas vezes eu não queria nem ir pra igreja por conta de... Justamente por conta de pessoas da igreja também, que acabaram me fazendo mal de um jeito ou de outro. E quantas vezes eu olhei e falei assim: Jesus, eu não vou hoje por conta disso. Jesus, eu não vou hoje por conta disso. Gente, isso não é de Deus. Somos seres humanos, obviamente. Tem muitas coisas que nos machucam. Só que a gente tem que aprender a lutar. A gente tem que entender que se Jesus nos deu a ordem, se Jesus nos colocou aqui, gente, confia. É muito difícil para o ser humano confiar, mas entrega. Porque, cara, se tem uma coisa que eu vou levar por toda a minha vida, é essa frase de... Eu não vou lembrar de quem é a frase, gente. Me perdoe. Mas ela ficou muito marcada no meu coração. Que é... Eu vi no Instagram, inclusive. Ela fala o seguinte: o demônio, ele só tenta abater você todos os dias porque ele sabe do que você é capaz no futuro. Então, gente, o demônio tenta derrubar você todos os dias. Ele tenta acabar com o seu ministério todos os dias. Ele coloca situações todos os dias porque ele só quer derrubar você. Porque ele sabe o quanto de almas você vai salvar para Jesus se você fizer o seu ministério correto. Se você seguir a Jesus conforme ele pede. Então, todas as vezes, acho que durante esse meu afastamento, digamos assim, eu pensei nisso. Eu pensei, poxa, talvez Deus esteja me afastando no momento para contar para mim no secreto aquilo que ele não consegue contar para mim no meio da multidão. E o quão importante é você ter essa virada de chave na sua mente, de que muitas vezes as situações que estão ocorrendo hoje em dia, elas não são para sempre. Nada é para sempre nessa vida. E, gente, se tem uma palavra que eu posso falar disso aqui, é confiança. Se tem uma palavra que eu posso falar, no caso da minha relação com Jesus, que aconteceu dos dias anteriores até aqui. Então, e não se esqueçam, tá? Você tá querendo entrar aí pra um ministério, pra algo do tipo, e fica aí: ai Deus, qual que é o meu ministério? O que o Senhor me colocou pra fazer na terra? Só que você não ajoelha dentro do seu quarto nem pra saber. Você não lê uma palavra de Jesus pra saber. Não vai procurar a história de um santo pra você usar como exemplo, pra você seguir Jesus.
Ou então não sabe nem a história, parte da história de Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso da gente tá pedindo ministério se a gente não tá conseguindo lidar nem com o básico da Igreja Católica. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso foi um tapa muito grande que eu levei na minha vida também. Justamente por conta disso. E tá, acho que uma palavra que eu posso dar na minha caminhada com Jesus até o momento é apenas confiar. É muito difícil, mas acho que é essencial. Isso é um pouquinho de mim, gente, na minha história com Jesus. Desculpem. Isso, que história linda, né? Não dá nem pra negar isso. Falei demais, sorry. Não, mas é bom porque eu acho que todo mundo precisa ouvir isso. Eu mesmo, eu posso falar pra você que eu tinha que ouvir essas coisas quando eu comecei a minha conversão. Porque quando eu comecei a minha conversão, eu achava que a pessoa que era mais relevante a Deus, a pessoa que era mais amada por Deus ou qualquer coisa do tipo, era uma pessoa que exercia um ministério, sabe? Mas eu me inspirava demais nisso, sabe? Eu queria ser de um ministério de pregação, eu queria ser do ministério de música, mas eu queria ser do ministério de música e pregação assim, sem ter estudo, sem ter reza, sem ter oração, sem ter nada, entendeu? E aí a gente começa a observar essas pessoas que participam de ministério, de tudo. Algumas pessoas, elas têm uma vida diferente dentro da igreja e fora da igreja, sabe? Então eu comecei a perceber que às vezes a pessoa que estava fora da igreja também, às vezes não, essas pessoas que vivem fora da parte de ministério, no caso, elas têm mais vida espiritual até mais do que as pessoas que têm algum ministério nas suas vidas, sabe? E eu achei que não, eu achava que, tipo assim, a pessoa que tinha um ministério na vida, ela era uma pessoa que era mais do mundo espiritual, ela era mais amada por Cristo ou qualquer coisa assim, cabeça de recém-convertido, entendeu? Então eu tinha essa visão, eu precisava dessa palavra que você falou. Então as pessoas que estão ouvindo isso aqui, cara, isso é muito importante. Isso é uma verdadeira metanoia, entendeu? Isso é uma verdadeira mudança de pensamento. E isso já... gente, outra coisa também, desculpa te cortar, Magno, querido, mas é que eu lembrei agora, senão eu vou esquecer, gente. Desculpa, eu esqueço coisas assim, ó. Desculpa. Mas, cara, acho que as pessoas... Tem uma coisa que eu aprendi, que as pessoas elas têm que parar muito de olhar pro ministério dos outros. Porque você não sabe o que aquela outra pessoa passou. A história da outra pessoa é totalmente diferente da sua. Aí você acredita que, ai Deus, você ama mais aquela outra pessoa do que eu. Gente, você não sabe quantos jejuns aquela pessoa teve que fazer. Você não sabe que horas que ela teve que acordar. Se ela acordou de madrugada pra colocar o joelho no chão pra rezar pelos outros. Você não sabe o quanto de sacrifício que a pessoa teve que fazer. Não dizendo que ela é melhor do que você, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Porque o que nos é pedido, nos é dado. Só que é dado no momento certo. E Deus sabe o momento certo que é. E a gente é muito imediatista, de tipo, eu quero tudo pra agora, tudo pra hoje. Gente, eu falo isso por mim mesma. Eu descobri meu ministério de pregação, eu falei, pronto, eu vou sair pelo mundo afora agora. Jesus, dá-me o mundo por herança. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, tá bom? Então vamos virar essa chavezinha aí e ter a noção de que a história do outro não é a mesma coisa que a minha, as dores do outro não é a mesma que a minha. E muitas vezes o que Deus está fazendo com o outro, está utilizando o outro para transformar vidas, Ele vai fazer com você de uma maneira diferente. Então, sei lá, muitas vezes meu amigo Magno aqui, tá fazendo essa semana da metanoia. Gente, o Magno tá transformando as vidas, Deus tá usando ele para transformar vidas através disso. Só que daí Deus tá me usando aqui de Carapicuíba pra transformar vidas daqui de Carapicuíba. É isso, entendeu? E tá tudo bem, gente, porque as almas precisam ser salvadas em todos os lugares. A gente tem que entender isso. Exatamente, cara. Você falou tudo agora e aí é onde entra, tipo, tudo o que vem, sabe? A parte de
conversão, a partir de você entrar em um ministério, a partir de você mudar as pessoas, né? A gente fez eu fiz um vídeo, acho que antes de ontem, com o Edson, falando sobre a mudança de pensamento, a mudança de hábitos, a mudança de hábitos, principalmente porque isso resvala em pessoas que você pode estar fazendo a conversão delas. Essas mudanças de hábitos, sabe? Pode estar resvalando. Se você continuar com os mesmos hábitos, você pode estar influenciando aquela pessoa a ter os mesmos atos que você está tendo, as ações, tudo, entendeu? Então, são esses tipos de coisas que a gente tem que ter. E aí é onde vem o começo do tema, e eu já puxo o tema para você agora, para você começar a falar, que é como a gente pode ter uma cura e edificação na nossa vida, com relações de pessoas na nossa vida, como é que a gente pode transferir o pensamento para essas pessoas também, sabe? Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, fala: portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como já o estáis fazendo. Ou seja, se você está convertido verdadeiramente, se você está convencido verdadeiramente que Jesus, o Cristo que vive e que sempre viverá por você, o Cristo que morreu naquela cruz, naquele dia, se você tem toda essa convicção, se você tem convicção do que é o pecado, se você tem convicção de todas as coisas que é o básico para todo católico, cara, você só vai resvalar a sua fé para as outras pessoas, fazendo com que elas tenham a mesma percepção disso, certo? Então, é isso que eu tenho a noção. Eu vou até comentar sobre uma coisa que aconteceu esses dias. Uma menina chegou pra mim e perguntou se pensamentos também eram pecado. E eu falei pra ela: depende dos pensamentos que você tá tendo. Porque se você tá pensando assim, pô, eu quero, sei lá, vamos imaginar aqui, pô, eu quero quebrar o copo daquela pessoa, com todo aquele ódio seu, eu quero quebrar o copo daquela pessoa ali que sei lá, você tem um tipo de inveja, alguma coisa. Isso é um pecado. Agora, ela me falou ela me deu um exemplo, e o exemplo seria: você sentir o desejo de comer uma carne, por exemplo, ela falou dessa forma. É um pecado, sendo que você não pode comer? E aí é onde eu falo pra você: não é um pecado. Aquilo é uma provação. Enquanto você não faz a ação, que é você ir lá e comer aquela carne por prazer, porque você tá tendo um prazer naquele momento, aquilo não é um pecado. Agora, se você chegar lá, pô, tô sentindo um prazer de comer aquela carne e ir lá e comer, entendeu? Isso é um pecado. Ela falou: pô, mas não me ensinaram dessa forma. Falaram que era pecado já pensar, porque é o pensamento de Martinho Lutero. Martinho Lutero que pensava dessa forma. Martinho Lutero, na quaresma, quando ele sentia o cheiro da carne, ele já falava que aquilo era um pecado, já ia confessar, entendeu? Então, tipo, esse é um pensamento de Martinho Lutero. Então, estude o catecismo, estude a Bíblia, veja o que é e o que não é o pecado. E estude, cara. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E eu deixo a palavra pra você agora, gente, escutei aí nosso amigo Magno, hein? Até mesmo porque a ignorância, porque você quer, é um pecado, hein? Não se esqueçam disso. Exatamente. Vamos lá, vamos querer estudar um pouquinho, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas tá aí, vai. Acho que voltando ao tema, que eu acabei fugindo um pouco, gente, desculpa, inclusive. Mas eu queria começar com uma frase, inclusive eu anotei ela pra não esquecer. E, gente, que eu amo essa frase de todo meu coração. Eu acho que tem muito sentido, que é: não tem como a gente se encontrar com Jesus verdadeiramente e a gente permanecer da mesma forma. Gente, se você diz que encontrou com Jesus, você permanece da mesma forma, como por exemplo, com os mesmos pecados, com os mesmos hábitos, você não vê mais problema, você não vê, né, problema naquilo que você faz, que não é correto, você não se encontrou verdadeiramente com Jesus. Gente, me desculpa falar isso, mas você realmente não se encontrou com Jesus.
por conta que, cara, Jesus eu acho muito louco, porque, gente, eu imagino muitas coisas. Então, eu imagino muito, cara, Jesus se encontrando sei lá, com a samaritana no poço. Eu vejo muito Jesus quando ele foi escolher os seus discípulos. Eu imagino muito ele só de olhar. E só de olhar foi tanta convicção, tanto amor, que só no olhar dele ele passou ali a certeza de tipo, ei, vamos acordar, galera? Vamos querer? Cara, eu imagino que louco que é isso, você olhar verdadeiramente para Cristo. Ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nada permanece igual, gente. Nada permanece igual. E a gente tem que parar da gente colocar as nossas vontades no nosso coração como um rei e falar pra Jesus assim, Jesus, nossa, tipo, que nem aquelas pessoas que fazem oração, falam assim, Jesus, por favor, toma conta aqui das minhas finanças, que tá tudo uma bagunça, e isso e aquilo. Só que daí quando Deus fala assim, não, mas deixa eu cuidar do seu relacionamento primeiro, ou então deixa eu cuidar do seu trabalho primeiro, a pessoa fala, não, mas tá bom, Jesus, tá bom meu trabalho, tá bom meu relacionamento, eu só quero que você mexa aqui em finanças mesmo. Cara, gente, desculpa, Jesus, ele é espaçoso, o que ele precisar mudar, ele vai mudar, e a gente tem que passar a entender isso de uma vez por todas, porque não dá pra gente só pedir pra Jesus por etapas. Jesus não é um Deus de etapas, ele é um Deus de processo. Então, quando ele entra na nossa vida, é realmente pra transformar. Eu não tô dizendo que quando ele chegar, ele vai dizer pra você, ele vai apontar os seus pecados. Gente, Jesus vai abrir os seus olhos para os seus pecados. E acho que um dos pecados que acho que eu peco muito também é em relação às pessoas. Então, tipo, deixa eu pegar aqui que você tinha comentado. Relações que curam vidas. Gente, existe um estudo psicológico, eu não vou lembrar agora ou não, mas existe um estudo psicológico que ele comprova que as pessoas, elas pegam os hábitos de outras pessoas que elas caminham. Então, por exemplo, eu vou usar muito o exemplo do cigarro, vou usar como exemplo o cigarro. Eu não fumo, mas aí eu ando com amigos que fumam, mas eu não fumo. Gente, você fuma, desculpa te falar, mas você é um fumante passivo. Porque o fumante passivo é o quê? Só pra deixar claro, é aquele que ele não fuma, mas ele tá ali e ele ingere a fumaça. Ele ingerindo a fumaça, ele tá fumando do mesmo jeito, gente. E até mais prejudicial pra saúde. Inclusive, não fumem, tá, galera? Abre aspas aí, não fumem. Fecha aspas. Mas esse exemplo da fumaça, cara, é basicamente isso. A nossa carne é fraca. Não é a nossa carne que é fraca, a gente que é cara de pau. Mas no sentido de, se eu estou caminhando com pessoas que fumam, vai chegar um momento que eu vou fumar. Se eu caminho com pessoas que, não sei, vamos usar como por exemplo de riqueza. Eu quero muito ser rico, só que eu só ando com pessoas que têm hábitos ruins. Então, a pessoa não se exercita, a pessoa não, sei lá, a pessoa não estuda, a pessoa só fica em casa assistindo TV. Como é que você quer ser rico andando com as pessoas? Então, esse estudo, ele comprova que o seu ambiente, as pessoas com que você se relaciona, diz muito a respeito de você. Porque, querendo ou não, vai ter um momento que você vai acabar pegando esses hábitos dessas pessoas, você vai acabar pegando frases dessas pessoas, sei lá, momentos não, né, gente? Mas a gente é o famoso copia e cola. Em resumo, a gente é o famoso copia e cola. Então, se você tá ali muito tempo em um ambiente com tais pessoas, gente, não vamos dar entrada pro pecado, entendeu? É basicamente isso, não vamos dar entrada pro pecado. E, cara, acho que tem muitos exemplos de fé que eu gosto muito. Paulo, por exemplo, é um evento. São Paulo, gente. São Paulo, eu gosto muito de pensar que São Paulo sou eu. Gente, porque pelo amor de Deus. Cara de pau do jeito que era, não aguentava todo estressadinho.
Pelo amor de Deus. Mas, entretanto, todavia, Deus em sua eterna perfeição, porque a gente nunca entende esse plano de Deus, mas, enfim, ele escolheu quem ele tinha que escolher, independente dos seus problemas. Gente, Jó também, na minha visão, Jó é um exemplo puríssimo de fé, porque Jó, ele perdeu riqueza, ele perdeu os filhos, ele perdeu a mulher, ele perdeu a saúde. E você aí reclamando que perdeu só um trabalho. Gente, pelo amor de Deus, Jó perdeu tudo isso e ele ainda continua adorando o Senhor. Então, quantas vezes a gente é colocado em prova, e aí só porque a gente perdeu alguma coisa, ou então Deus não deu aquilo que a gente queria, a gente já desiste. E cara, gente, a gente tem que entender que, como Tomé, que dizia que precisava ver para crer, a gente tem que parar de querer começar a ver as coisas, porque tem muitas coisas que Jesus não vai nos mostrar. Muitas vezes porque a gente não tá preparado para ver. Então, sei lá, às vezes você tá muito pedindo lá pra Deus, nossa Deus, mas eu quero tanto aquele trabalho. Ou então, o comum dos jovens, nossa Deus, mas eu quero tanto namorado. Nossa Deus, eu quero tanto namorada. Manda, Senhor, manda uma varoa que eu tô pronta. Gente, vamos criar vergonha na cara. A pessoa fala isso, não leu nem um terço da Bíblia ainda. Perguntar quais que são as cartas de Paulo, não sabe nem me falar. Então, por favor, né? Por favor, filho, vamos dar uma segurada aí. Mas, gente, de verdade, a gente tem que aprender a ser mais paciente. A gente tem que aprender a passar pelo processo com justamente Jesus do nosso lado, porque a gente se desespera. Gente, a gente se desespera a todo momento. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito... Gente, eu era, né? Agora eu tô usando mais. Mas eu era uma pessoa muito ansiosa. E eu queria tudo pra cima da hora. E era tudo aqui, ó. Tudo aqui. E aí era aqui. E era assim, ó. Deus, se não for assim, eu não quero. Eu não vou. Não vou. E, gente, eu era muito que nem Tomé. Eu falava assim, eu tenho que ver. Jesus, eu tenho que ver. Mas estão falam muito sobre a Virgem Maria e esse cheiro de rosas. E Jesus, eu não tô sentindo. Eu preciso sentir pra saber que ela tá presente. E, cara, esse é um problema muito meu com Cristo, de confiar. Acho que não só meu, né? Gente, somos seres humanos. Mas a fé... Tem uma coisa que eu aprendi também, é que a fé move montanhas, cara. Ela literalmente move montanhas. Então, assim como a mulher que tocou somente a mulher com hemorragia, né? Como a Bíblia fala, quando ela tocou em Jesus, ela curou ali a hemorragia dela. Gente, imagina você tá com uma dor tão grande, que você não consegue nem lidar com isso, e você acredita que, tipo, tudo acabou e tudo mais, e Jesus tá lá de cima dizendo assim, ó, ei, vamos se ligar que o Deus que te colocou aí é o Deus que te salva, que já te salvou, inclusive, hein? Vamos se lembrar disso. Mas quantas vezes a gente esquece que, porque a gente tá passando por uma certa situação, a gente esquece muito de Deus, a gente esquece muito do que Deus fez na nossa vida antes, a gente esquece muito de quantas vezes Deus nos salvou e a gente nem sabe quantas vezes Deus nos salvou na nossa caminhada com Ele, quantas vezes a gente não esqueceu de Deus. E, cara, isso é algo muito, muito forte, porque como que, gente, não entra na minha cabeça. O Senhor me ilumine para que um dia entre. Não, mas acho que só quando eu chegar lá no céu para conversar com Ele mesmo. Como que pode você amar tanto uma pessoa, tanto dia após dia, se martirizar por ela dia após dia, e a pessoa não te dar atenção, a pessoa, ela esquecer de conversar com você, a pessoa, na verdade, ela não esquecer, ela nem querer mais conversar com você, a pessoa te trocar por amigos, por momentos, por qualquer outra coisa fútil que aparecer. Cara, como que... Se eu já me sinto mal com isso, se nós seres humanos já nos sentimos mal com isso quando a gente se relaciona
com outros, o que dirá Jesus, cara? Meu, é um amor, realmente, eu acho que é um amor tão grande que eu não sei como. Gente, desculpa, cachorrinho, assusto. Mas, cara, como que Deus pode amar tanto a gente, mesmo a gente errando tanto com ele, pecando tanto contra ele? Então, eu acho que o lugar que você tá é o lugar onde Deus te coloca. Só que, cara, se Deus te colocou ali, é porque ele tá com o intuito. Nossa, Geise, mas é muito difícil sair desse meu ciclo de amigos. É muito difícil sair, sei lá, desse namoro meu que não tá na castidade. É muito difícil sair dessa amizade, desse mundo de hábitos ruins. Gente, Jesus, a gente esquece também que Deus é um Deus de misericórdia. Se você pedir, ele vai te dar, gente. Vocês têm que entender isso. Que você quer, ele vai te dar quando for o momento certo. Porque, cara, se tem uma coisa que eu entendi também na minha caminhada com Deus, é que a gente não tá vendo o que tá acontecendo, mas Deus tá vendo. A gente não tá sabendo o que tá acontecendo, mas Deus tá sabendo. Então, quantas vezes você achou que você tava em um relacionamento bom e da hora? Eu vou usar um exemplo de um relacionamento, porque eu acho que é mais comum. Entre aspas, né? Que eu acho que tudo na vida tem dificuldades. Mas fica mais fácil de correlacionar. Mas quantas vezes você não entrou em um relacionamento e dentro desse relacionamento você tava crente de que aquela paixonite, né? Ai meu Deus, vou casar com essa pessoa. Eu amo essa pessoa, vou casar com essa pessoa e é nós e forever nós e isso. Gente, e muitas vezes a gente não via o que Deus via. Então, tipo, quantas vezes a gente já falou pra pessoa assim, ó, poxa, eu vou casar com você. Só que daí, por trás, a pessoa, ela tava dizendo, a pessoa, ela tava te enganando. A pessoa, ela tava te iludindo e você nem sabia, entende? Fala, Geise, mas é porque você é bobo, porque você não percebeu, Gente, não é assim. Deus, e muitas vezes, cara, eu tenho plena certeza que alguém chegou pra você, principalmente Deus, nas suas orações, quando você pediu pra alguém, Deus falou que ele não queria aquela pessoa com você. Ele não queria aquela pessoa com você, mas você não entendia o porquê e você não sabe entregar. Se tem outra coisa que eu aprendi também, gente, eu aprendi muita coisa nessa caminhada, eu vou passar pra vocês aqui, pelo amor de Deus. Não cometam os mesmos erros que eu, hein? Vamos lá, galera. Vamos ter senso. Mas quantas vezes, cara, que a gente ignora totalmente o que Deus fala e aí a gente fica de birra, porque a gente fica aquela criança birrenta de tipo, se Deus não me deu é porque ele não me ama mais, que sei lá o que. Gente, Deus é pai, então ele sabe o que é bom pra gente, ele enxerga aquilo que a gente não tá enxergando. E quantas vezes, cara, sei lá, você pediu muita coisa pra Deus e ele não te deu. Você ficou de birra. E aí você foi lá e fez do mesmo jeito, porque você é teimoso, que eu tenho certeza. Você foi lá, fez do mesmo jeito. E aí você foi e quebrou a cara. E aí, conforme você quebrou a cara, aquele caminho que você percorreu foi um caminho que te afastou de Deus. Só que se você parar pra pensar que aquele caminho que você percorreu foi o que te afastou de Deus, aquele caminho poderia ter sido construído muito bem para você chegar mais próximo de Deus, para você alcançar o seu ministério que você tanto pedia, para você alcançar as pessoas que você tanto pedia. E a gente tem que entender que tudo é tempo, cara. Tudo é tempo. E se a minha mãe fala muito uma coisa, gente, também que tenho certeza que não é minha mãe que fala só isso, que é: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Gente, levem esse papinho da mãe de vocês a sério, tá bom? Porque, cara, os apóstolos, se vocês pegarem a diferença da vida dos apóstolos quando eles andavam com Jesus e quando eles não conheciam ainda Jesus, é algo totalmente diferente, entende? E Jesus realmente é uma metanoia. Jesus, cara, é uma metanoia contínua, porque somos seres humanos e a gente tem que ficar relembrando a toda hora. Só que metanoia nada mais é do que
mudanças de mente. Então, mudanças de hábitos entra muito nisso. E eu lembro que quando eu entrei, realmente tive que mudar muitos hábitos na minha vida. Eu tive que abrir mão de muita coisa que eu gostava. Muita coisa que eu gostava. Isso doía muito em mim. Doía muito. Então, quando você estiver passando por esse momento, se tem uma coisa que minha madrinha me ensinou, foi que para um pouco e olha todo o relacionamento que você teve com Jesus até agora. E olha todas as vezes que você abriu mão de alguma coisa, como aquilo voltou para você. Então, Geis, eu abri mão disso e aí ficou por isso e não aconteceu nada. Talvez só não seja o momento ainda de acontecer. Mas eu tenho plena certeza que se você parar, sentar e observar toda a sua trajetória que Jesus tem contigo, Jesus criou contigo, toda essa trajetória, tem algum momento nela que você falou: a minha fé que moveu as montanhas que eu pedi para o Senhor. O Senhor moveu porque eu pedi com tanta fé que aconteceu. E a gente tem que entender, gente, que na verdade a gente tem que parar de brincar com a nossa fé. A gente tem que parar de achar que, nossa, só porque eu acredito muito naquilo, aquilo vai acontecer. Gente, não é assim. Vamos trabalhar na nossa fé. Vamos querer trabalhar no nosso íntimo com Deus. Porque não tem como Deus te dar uma coisa se você não é íntimo dele. Gente, eu tenho muito receio, juro, medo meu, de chegar um dia no meu juízo final e chegar no céu e Deus falar assim: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Cara, imagina que pesado isso, você ouvir isso. Já é ruim você ouvir isso de um conhecido, não assim nessas palavras, né, mas já é ruim você ouvir isso de um conhecido. Imagina você ouvir isso de Deus, cara. Imagina você não conseguir entrar no céu porque você não conseguiu abrir mão de uma coisa aqui na terra. E, cara, é muito difícil pra gente, acho que principalmente pra jovem, é muito difícil abrir mão das coisas. Muito, muito difícil abrir mão das coisas, das amizades e de tudo mais. Só que se tem uma coisa que São Pedro me ensinou, São Pedro e São Paulo, e acho que todos os apóstolos, é que, gente, até anotei aqui, deixa eu pegar, é que vale a pena apanhar por Jesus. Cara, vale a pena você ser espancado por Jesus, vale a pena você ser xingado por Jesus, vale a pena você sofrer dores por Jesus, vale a pena você acordar às 3 da manhã. Porque, cara, o imediatismo é uma coisa que tá acabando com muitos processos, com muitos ministérios, com muitos relacionamentos, com muitas coisas que realmente são de Deus, que Deus deixou claro que são de Deus, que são dele no caso. E, cara, acho que se a gente for parar pra pensar quantas vezes a gente seria espancado por Jesus. Tipo, quantas vezes suponhamos que a gente vivia na época antiga, lá dos apóstolos. Cara, quem que você seria? Você seria um apóstolo que ficaria ali no meio de Jesus e acreditaria nele? Ou você seria aquele soldado que enfiou a flecha dentro do lado aberto dele? Entende? Então, acho que a gente, não tô dizendo que é fácil o processo de você abrir mão de amizades e das coisas. Não é. Cara, não é a coisa mais difícil do mundo. Só que a gente esquece que Deus tá vendo. E a gente esquece que isso vai valer a pena quando a gente morrer. Entende? Então, cara, você tem uma pergunta que roda muito na minha cabeça e que eu acho que vale a pena você colocar isso no dia a dia também, será que eu tô apanhando o suficiente por Jesus? Será que eu tô sofrendo o suficiente por Jesus? Gente, não é no intuito, pelo amor de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Não tô dizendo que você tem que se matar pra... Deus me livre, inclusive é pecado. Mas não tô dizendo que você tem que se matar pra mostrar o seu amor a Deus. Mas, cara, se você pegar a história dos santos, quantos santos mártires que derramaram sangue,
quantos santos que se jogaram, sei lá, fizeram coisas consigo mesmos para não pecar mais, porque eles amavam tanto a Jesus que eles não conseguiam mais pecar. Porque, gente, o amor não é para machucar. A gente tem que entender isso. O amor não tem que machucar. Só que a gente tem que entender que o nosso caminho daqui até o dia da nossa morte, gente, se Jesus carregou uma cruz, ele já fez metade do caminho. Ele já traçou o caminho pra gente. A gente só tem que seguir os lados dele, o caminho dele, cara. E outra coisa também muito importante é que a gente esquece muito que Deus, ele só dá a cruz que a gente consegue carregar. Cara, Deus nunca vai dar uma cruz maior que você. Nunca. Porque a cruz maior que tinha no Calvário foi a dele. E foi a dele justamente por conta dos nossos pecados. Porque antigamente, gente, as cruzes eram feitas sobre medidas. Era feita sobre medidas, cara. Pra caber certinho o prisioneiro na hora da morte. Não ocorrer nenhum problema. Só que com Jesus foi diferente, porque a cruz dele era maior que ele. A cruz dele eu tenho plena certeza o quanto que aquilo doeu. Gente, pelo amor de Deus, se dói você bater o dedo mindinho na cama quando você acorda, você já quer xingar o mundo. Imagina como é que é você ser crucificado. Cara, imagina como é que é você morrer por alguém que não sabe nem da sua existência, por alguém que nem nasceu ainda. Olha, e o amor de Deus é muito louco por conta disso. E, gente, quantas vezes Deus salva pessoas só pelo tamanho da sua fé? Quantas vezes, gente, Deus salva pessoas só pela sua fé? E eu vou repetir isso até o final, porque fé é um dos nossos pilares, gente. Fé é um dos nossos pilares. No creio, por exemplo, aquilo ali, gente, o creio é pura fé. O creio é realmente acreditar naquilo que foi proclamado pela Igreja Católica, foi proclamado por Jesus, é crer em Deus de todo jeito e maneira. E, gente, a gente tem que lembrar... Desculpa, minha cachorra tá latindo muito hoje. Ela quer participar também, gente. Falei oi pra ela daí, hein? Mandei emojis de cachorrinho. Mas, voltando ao raciocínio, olha, tá vendo? Me perdi, inclusive. Quantas vezes, lembrei, gente, se ser espancado já dói, Jesus, ele já fez o mais difícil. Resta de nós fazer o mais fácil. Então, assim como disse São Paulo também, né, que quando a gente morrer, a gente possa falar: combati um bom combate, venci a batalha, guardei a fé. Falei errado, inclusive, sorry, gente, mas vocês entenderam o recado. E assim como fala, interligando, né, tudo que eu falei com a passagem, é que a gente somos seres humanos, a gente não convive sem ninguém. A gente não consegue, a gente foi feito para viver em comunidade, a gente foi feito para viver em contato com os outros. Gente, se até Jesus, que desceu no céu, veio aqui e teve contato com a multidão, que dirá a gente? Então, a gente realmente nasceu para estar com outras pessoas, só que a gente tem que entender qual é o nosso lugar. Quando eu falo nosso lugar, é no sentido de ninguém vai te tirar do teu lugar. Quando você sabe onde é o seu lugar, ninguém te tira dele. Quando você tem convicção de que é ali que você precisa estar, ninguém te tira de lá. E isso é muito fé também. A fé é basicamente crer naquilo que você não consegue ver. É crer naquilo quando você muitas vezes nem acredita. Nem acredita, tem suas dúvidas, tem as suas inseguranças. Gente, e quantas vezes Deus trabalha na fé? E acima de tudo, quantas vezes Deus trabalha no silêncio? Que às vezes a gente precisa estar ali. Jesus, mas eu quero saber o que vai acontecer. Enfim, qual que é o próximo capítulo dessa novela, a sinopse. Gente, respira, porque o mais difícil Deus já passou. O caminho Deus já fez, a gente só tem que seguir. Entende? E lembre-se, gente, a porta do céu é curta.
a porta do céu é pequena. A gente só entra quando a gente se diminui para caber dentro de Jesus Cristo, cara. Acho que eu falei um pouco demais. Amém. Que isso? Amém. Que é isso, cara? Pô, velho. Realmente, tu falou uma coisa que que no primeiro episódio o cara falou, que a porta do céu é estreita. Então a gente precisa fazer com que a palavra de Deus seja ouvida por todos, para todos tentarem entrar da forma que ele diz. E, cara, eu acho que o principal de tudo isso, de ter uma relação com Cristo, é você ter a noção das amizades que você está tendo, ter a noção das amizades que você está colocando dentro da sua vida e dentro da sua casa. Quais são as amizades que você está colocando dentro da sua casa? Quais são as amizades que você está colocando na sua vida? Sabe? E eu coloco isso e eu posso ter aqui uma visão e mostrar para vocês a própria célula a célula da Colo de Deus, que é uma célula onde eles edificam a fé de Cristo, sabe? E no primeiro dia que eu fui lá e aconteceu aquilo que aconteceu, aquele fogo, aquelas pessoas que acolheram tão bem a minha pessoa, é isso que eu quero com que vocês sintam também algum dia. Mas vocês precisam entender que para vocês sentirem isso, muita coisa precisa acontecer, sabe? Muitas coisas precisam mudar na sua vida. Muitas coisas precisam ser diferentes na sua vida. Porque como é que você vai ter amizades que vão em lugares que você não pode ir? Como você vai ter amizades que tem pensamentos diferentes que os seus, sabe? Eu fiz uma gravação, a gravação com o Andrei, que vai sair amanhã, né, no caso, pra vocês. E ele falou pra gente: tenham 2 pessoas que andam com Cristo, que você vai ter você vai ser o terceiro, sabe? E é exatamente isso. Se você tiver 2 pessoas que andam no mundo fazendo coisas erradas, coisas mundanas, cara, você vai ser o terceiro a ser essa pessoa que anda no mundo fazendo coisas mundanas, entendeu? Então tenha essa noção, leve isso agora para sua casa, leve isso agora para sua vida, sabe? E antes de terminar esse episódio, eu novamente falo para vocês, cara, tenha essa metanoia. Já é o 3º dia. Eu não sei se você começou por esse vídeo, se começou pelo último, mas a gente ainda tem mais 2 dias para completar a semana metanoia. São 5 dias só, gente. Sabe, tira esses 5 dias, faça oração, reze o terço, sabe? Tenha essa edificação da sua fé. E é isso que eu peço, é isso que eu tô falando para vocês. É muito importante com que vocês estejam aqui. É muito importante que vocês tenham essa noção do que o que Cristo é, o que Cristo pode ser na sua vida. Então, façam isso, sabe? Orem, procurem a Deus. Novamente eu vou falar aqui, no vídeo passado, no finalzinho do vídeo, ficou um corte lá, porque não sei porque não gravou, mas eu de novo vou ter que falar isso, porque eu falei no primeiro vídeo, não saiu, no segundo vídeo não saiu, e eu agora tô no terceiro, tem que sair. A gente tá fazendo célula aqui, vai sair. A gente tá fazendo célula toda semana a gente tá tentando fazer a célula. Então tenta vir pra célula aqui em Barra do Mendes. A gente faz a célula também em Brotas de Macaúbas, tenta ir lá também.
E se você quer saber qual tipo assim, qual é a mais perto de você, você chama a gente lá no Instagram, beleza? Celo Sagrado. Gente, rapidinho, hein? Outro ponto importante. Suas amizades condizem com o que você quer ser no futuro, tá bom? Então, se você tá assim, meu Deus, mas eu vou ficar sozinho, vamos pegar aí o gancho, vamos pro elo aí, gente, conhecer novas pessoas. Exatamente. Quem quiser me chamar lá no Instagram também, estou super aberta a amizades novas, tô com vocês, bem no Instagram gente, dela, sozinho você não vai estar. Gente, sozinho você não vai estar, pode ter certeza disso. Já pegando esse gancho, sigam ela lá no Instagram, que tá aqui o Instagram. Tá meu Instagram aqui também, quem quiser seguir lá. Não posto nada, eu sou muito ruim com isso. Também não, gente, eu não posto nada, não esperem muita coisa, tá legal? Já que a gente não posta nada, vamos indicar do Instagram. O Instagram da Colo de Deus, certo? Acessem lá, galera. E o Instagram também do Elo Sagrado, que a gente posta algumas coisas lá. Então, se você quer saber sobre os próximos eventos que a gente vai estar fazendo, os próximos vídeos que a gente vai estar soltando, então siga a gente lá. E é isso. Tem a loja também do Elo Sagrado, que vai estar lá na bio. Cara, tem muita coisa nova que a gente tá... Pode mandar uma camisa pra mim aqui pra Carapicuíba, tá bom? Tem que ter, velho. Tem que fazer. A gente tem que mandar. Vamos fazer... Gente, pessoal da Elo Sagrado, vamos fazer uma expedição pra ir lá. Tem que fazer essa expedição pra ir lá. Todo mundo. Invadindo Carapicuíba. Mas é isso. Apoio.